Olá pessoal, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, esse que é o vídeo dos destaques do céu em maio de 2020. E este mês reserva dois eventos astronômicos muito interessantes, muito magníficos para a gente observar. O primeiro deles, já adianto, que é a chuva de meteoros Eta Aquarides, que ocorre logo no início agora de maio de 2020. E o outro evento astronômico é a presença de um cometa, que ele já está ali na faixa, já começou maio com a faixa de visibilidade a olho nu, ou seja, na magnitude 6, e ele promete ser aí o cometa com boa possibilidade de observação a olho nu para este mês de maio de 2020. Então, fiquem atentos aqui, tanto que a gente vai apresentar aqui no vídeo dos destaques do céu de maio de 2020, como também ao longo do mês aqui no canal, para que a gente conheça mais sobre esse cometa, sobre a visibilidade dele, em uma live dedicada ao cometa e também para a gente localizar ele no céu e acompanhar para observá-lo. Ele que tanto vai estar aí na faixa de visibilidade a olho nu, mas utilizando o binóculo, o telescópio, a visão ainda é mais magnífica, mas também a olho nu, essa possibilidade de ver ali os seus próprios olhos, né, sem um instrumento, realmente torna a observação ainda mais interessante. Pois bem, a gente aqui vai para a tela de apresentação do Starry Night e a gente vai conhecer aqui o céu do oeste, lembrando aquela ordem do primeiro planeta mais próximo ao mais afastado. Então a gente começa com Mercúrio para depois seguir para Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e depois destacar os eventos astronômicos que se destacam neste mês. A oeste, a gente contempla logo aí do entardecer para o anoitecer a incrível ainda presença do planeta Vênus. Ele logo aí visível do entardecer para o anoitecer. Já já a gente foca nele, nos destaques relevantes ao planeta Vênus, mas a gente vai acompanhar o planeta Mercúrio. No caso do planeta Mercúrio, ele não é visível nesses primeiros momentos aí, pelo menos até a primeira quinzena de maio, por conta do ofuscamento com o Sol, ou seja, o planeta está ali em conjunção com o Sol. Quando isso acontece, não fica viável, não fica possível de observar o planeta Mercúrio, e não é até recomendado, uma vez que essa proximidade com o Sol pode ser totalmente prejudicial à visão. Então, no início do mês, aí, a gente, data aqui da gravação do vídeo, 4 de maio, mas a gente vai acompanhá-lo ao longo do mês. A gente já inicia aqui o começo do mês sem a visibilidade de Mercúrio, e à medida que a gente vai ter a passagem das datas, é que o planeta vai começar a aparecer aqui, tá vendo? Se eu focar mais aqui, ó, a gente tem o planeta Mercúrio, que justamente próximo de meados do mês até o final do mês de maio, ele começa a aparecer, até que ele vai entrar primeiro aí em conjunção com o planeta Vênus nos dias 21 e 22 de maio. Então, como a gente pode acompanhá-lo aqui ao longo do mês, a movimentação dele, ou seja, Mercúrio vai ficando cada vez mais alto em relação ao horizonte oeste, sentido onde o Sol se põe. Essa visão aqui é do oeste, sentido onde o Sol se põe. Então você, no início do mês de maio, só vai ter o planeta Vênus notável, a oeste. E depois, a partir de meados até o final de mês de maio, você vai ter dois planetas notáveis. Além de Vênus, a presença do planeta Mercúrio. Então a gente tem aqui a ascensão, a subida em relação ao horizonte oeste do planeta Mercúrio. Ele vai ficando cada vez separado angularmente em relação ao Sol. Isso vai permitir a gente ter mais tempo de observação do planeta Mercúrio. Então ele vai aqui, ó, subindo, enquanto isso Vênus está descendo. Que quando eu vou falar relevante a ele, a gente vai ter
algumas palavrinhas associadas ao planeta Vênus. Então até que em 21, como eu falei, e 22 de maio, temos aqui a conjunção planetária envolvendo esses dois planetas, a conjunção de Mercúrio com o planeta Vênus. O interessante é que a máxima aproximação possível entre os dois aí ocorrerá em 22 de maio. 21 já é uma prévia do fenômeno, enquanto que 22 eles estarão mais próximos. Então temos aqui 21 e 22. Mesmo o planeta Mercúrio passando, né, ficando um pouco mais alto, na verdade ele estará mais próximo. Então aqui a gente tem uma distância angular, sendo que na data seguinte, 22 de maio, ele estará próximo angularmente, mais próximo Mercúrio de Vênus. Então isso ocorrerá em 22 de maio. Na sequência, então pós essa data, ainda focando em Mercúrio, depois a gente vai retomar do início do mês até o fim do mês a movimentação de Vênus. A gente aqui centralizando em Mercúrio, a gente tem a conjunção do planeta Mercúrio com a fina Lua crescente. Ela estará muito fina mesmo, a fração iluminada da Lua crescente, no anoitecer, aí do entardecer para o anoitecer de 24 de maio. Claro que além dessa magnífica conjunção de Mercúrio com a Lua, a gente vai ter a presença mais abaixo do planeta Vênus. Então esses são os destaques de conjunções Mercúrio com o planeta Vênus e de Mercúrio com a Lua. Mas ainda há um outro destaque que eu gostaria de mostrar, que é a conjunção de Mercúrio com o aglomerado M35, que vai ocorrer lá no fim do mês, em 30 de maio. Então, se eu adiantar aqui e aumentar o horário, então eu vou colocar aqui o horário mais tarde, para a gente poder observá-lo. Isso. E marcar aqui, para a gente ver onde se localiza, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio com o aglomerado M35. E aí é uma coisa bem interessante, porque a gente vai ter três conjunções envolvendo Mercúrio. Duas que se destacam é essa de Mercúrio com Vênus, Mercúrio com a Lua crescente. E aí essa extra, né, que os fenômenos que se destacam, mas esse extra aí é a conjunção de Mercúrio com aglomerado M35, aglomerado que pode ser bem notável com binóculos, ele pode ter possibilidade de ser visível a olho nu, mas é ótimo se você tiver um binóculo ou até mesmo um telescópio. E é esse o grande papel das conjunções. No caso, assim, quando a gente tem planeta com planeta, planeta com a Lua, e nesse caso especial, você já identificando, já sabendo onde está localizado no céu Mercúrio, fica fácil de localizar nessa conjunção de Mercúrio com o aglomerado M35 esse aglomerado, ou seja, o planeta Mercúrio vai servir de referência por proximidade aparente para encontrar o aglomerado M35. Esse fenômeno já ocorre no fim do mês, 30 de maio, já aí pelo anoitecer, porque você precisa esperar um pouco aí escurecer para poder ver o aglomerado, porque no entardecer você pode até ver o planeta Mercúrio, mas o aglomerado ficará muito difícil ou até impossível mesmo de observar. Precisa que o céu esteja escuro. E eles estarão baixos em relação ao horizonte oeste. Todos esses fenômenos relacionados a Mercúrio até então são visíveis a oeste, sentido onde o Sol se põe.
E aí, na sequência, já que a gente de fato concluiu os destaques envolvendo Mercúrio, que quem já acompanha aqui os destaques do céu, quem já acompanha o canal do AstroPE, Mercúrio ele tem uma dinâmica de movimento no céu bem interessante, o que faz com que ele realmente proporcione esses fenômenos de conjunções. Ora ele está próximo aparentemente da Lua, ora aparentemente até, se possível, de um planeta, ou até nesse caso aí de um aglomerado de estrelas, e que ajuda a gente a conhecer melhor o céu, a identificar objetos, corpos celestes no céu, e aí cada vez mais conhecer e descobrir mais e mais sobre o céu e ganhar conhecimento observacional. Desses destaques, agora a gente vai para Vênus, né, que eu já estava mencionando aí algumas vezes desde o início aqui da gravação do vídeo. Aí a gente volta aqui para a data da gravação de referência, 4 de maio, um pouco mais cedo. Deixa eu botar aqui apenas o horário. Isso, Vênus aqui. E a diferença, desde o mês de abril, a gente já, do fim de março, por todo o mês de abril, o planeta Vênus, que estava ali meio que estacionado nessa posição aqui à direita do oeste, que é o noroeste, ele começou de estar estacionado no fim de março, ainda permaneceu assim na primeira quinzena de abril. Desde então, de meados de abril para agora, maio, a tendência é ele descer e aí, então, se despedir no horizonte oeste. Era até esse termo que eu gostaria de mencionar aqui a respeito de Vênus. Então, quando a gente for aqui acompanhando o planeta, a gente vai perceber ele cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste, o que dará menos tempo de observação desse planeta. Vênus que imperou aí por todo esse período aí de início, digamos assim, né, esse primeiro bloco aí de início de 2020. Né, a gente aqui teve praticamente quase que 6 meses de observação do planeta a oeste, isso a contar de 2020. E centralizando aqui no planeta, vou só desmarcar os objetos do catálogo Messier, apenas para a gente ter uma concentração menor de informações. Isso, quanto à visibilidade de Vênus, ele reina muito brilhante, muito notável e facilmente reconhecível a oeste, de onde o Sol se põe. Logo após aí o pôr do Sol, você já o nota muito brilhante a oeste, parece uma estrela muito brilhante, né, aparentemente, né, estrela brilhante, mas que na verdade é o planeta Vênus, é um planeta, o objeto brilhante trata-se de um planeta. E aqui a gente acompanhando ele, a gente vai ter justamente a conjunção que eu mencionei, né? Mencionei Mercúrio em conjunção com Vênus, agora muda só uma questão de sequência, que é a conjunção de Vênus com o planeta Mercúrio. Como está centralizado, eu vou tentar fazer assim, aí a gente vai perceber Vênus descendo e Mercúrio subindo em relação ao horizonte. Ele está quase que junto com as estrelas de fundo, então o céu de fundo desce e somente Mercúrio é que sobe em relação ao horizonte oeste. Então a gente pode perceber isso aqui, ó. Até que a máxima aproximação aparente será em 22 de maio. 21 é uma prévia, e em 22 a gente tem a conjunção fantástica de Vênus com Mercúrio. Uma interessante conjunção planetária para a gente observar e, quem possível, fotografar também. Estarão baixos em relação ao horizonte oeste, mesmo até aí no entardecer para o anoitecer, porque justamente Mercúrio está nesse processo de subida em relação ao horizonte, né? de ficar mais separando angularmente do Sol, que ainda é pouco. E já Vênus está justamente diminuindo essa separação angular. Então, nessa ocasião de 22 de maio, ambos estarão com pouco tempo de visibilidade no céu. Então é bem interessante a gente perceber isso e
meio que se despedir aí de Vênus a oeste. Na sequência, em 23 de maio, então no dia 22 a gente tem essa máxima aproximação aparente de Vênus com Mercúrio. No dia seguinte, aí tem a conjunção de Vênus com a finíssima Lua crescente. Por que finíssima? Porque a Lua fina crescente veio aí de um dia apenas após a Lua nova. Então, daquela face voltada para a Terra não iluminada, agora a gente tem uma finíssima fração, né, da Lua iluminada como se fosse uma unha no céu, né, bem fininha mesmo ali. E agora a gente pouco nota essa fração iluminada, mas dá para ver, né, mas ficará bem fina. E perceberá com certeza esse quadro exuberante aqui, que é o planeta Vênus em conjunção com a finíssima Lua crescente. Acima estará o planeta Mercúrio, e ainda, se você expandir o campo de visão, a olho nu isso vai ser notável, a estrela Aldebaran da constelação de Touro. A gente ainda tem outros corpos, né, celestes, que pode ser notado, isso a olho nu, e até se você usar uma câmera que permite um ângulo mais aberto, você tem aqui a estrela Capela, de Cocheiro, também se despedindo no horizonte oeste, e a famosa constelação de Órion. Tudo isso no contexto, digamos assim, ou na área de visibilidade dessa incrível conjunção, que estará baixa em relação ao horizonte oeste, por conta dessa despedida aí no horizonte, que tem a ver com a pouca separação angular entre o Sol e o planeta Vênus. Então aí do entardecer, logo após o pôr do Sol, já pode focar nessa conjunção de 23 de maio. Bom, e esses são os destaques envolvendo o planeta Vênus para maio de 2020. Aí, antes da gente focar na visibilidade do próximo planeta, no caso agora Marte, você pode acompanhar, para quem já acompanha aqui o canal, você pode acompanhar, está no link aqui na descrição, o post dos destaques do céu em maio de 2020. Então, acompanhando o post, tem o tópico de visibilidade dos planetas para este mês, assim como tem o tópico das constelações em maio de 2020. E tem a chuva de meteoros Eta-Aquários, que eu vou falar logo mais, e também o cometa Swan, que tem aí seu destaque no céu neste mês de maio. Então ele está ali na visibilidade a olho nu, vem da visibilidade com um pequeno binóculo, um pequeno telescópio, um pequeno binóculo, e ali a visibilidade a olho nu, que isso aí torna ainda a observação ainda mais incrível, mais interessante. Então o link está aqui na descrição para a gente acompanhar o post dos destaques do céu em maio de 2020. Então, de volta aqui à tela do Starry Night, a gente aqui vai para o céu, dessa vez do leste, sentido onde o Sol nasce, para começar a observação e os seus destaques do planeta Marte. Então, o horário é mais ou menos o começo de visibilidade de Marte em maio, será a partir dos fins das noites de maio. Então, por volta ali das 23 horas, meia-noite, ali, nesse caso é o início das madrugadas. Falei dos finais da noite, mas finais das noites é para Júpiter e Saturno. Mas corrigindo, é a partir do início das madrugadas. Então, a partir da meia-noite, vou colocar aqui, mudar aqui a data, a leste, sentido onde o Sol nasce, início das madrugadas, a gente tem a presença do planeta Marte no céu a leste, sentido onde o Sol nasce. Então, só revisando, o planeta Marte, em maio, ele passa a ser visível ali do iníciozinho da madrugada até antes do amanhecer
a leste, sentido onde o Sol nasce. Quem começa a ser visível a partir dos finais das noites é Júpiter e Saturno, que a gente já vê eles mais acima, mas a gente vai focar daqui a pouco. Então, como eu disse, Marte ele é visível a partir do início das madrugadas até o antes do amanhecer, em maio de 2020. E acompanhando o planeta, a gente vai centralizar aqui nele. A gente vai ter a conjunção do planeta em 15 de maio. Então a gente vai aqui passando as datas. Uma coisa interessante nesse movimento, a gente pode até trabalhar na live dos planetas, então acompanhe o canal, fique inscrito para que você saiba mais detalhes a partir dessas lives que a gente realiza. Tem a live dos planetas, a live das constelações e outras sobre outros eventos astronômicos e fenômenos. Marte está com um movimento retrógrado, que significa ele persiste no céu em descer, digamos assim, enquanto o céu de fundo ele sobe. Isso tem a ver com ainda a proximidade da Terra em relação à órbita do planeta. Nessa perseguição celeste, digamos assim, ainda a Terra vai de encontro ao planeta Marte, que isso vai ocorrer e estarão alinhados em outubro deste ano, 2020. E pós esse mês de outubro, aí sim a Terra terá feito a sua ultrapassagem orbital em relação à posição de Marte em sua órbita, e pós essa ultrapassagem, ele desse movimento retrógrado deixa de estar retrógrado para aí sim se deslocar juntamente com o céu de fundo. É bem interessante, é uma dinâmica bem interessante que eu queria enfatizar aqui nesse momento. E até que em 15 de maio, 15 de maio, Marte estará em conjunção com a Lua minguante. A fração iluminada aqui da Lua, ela está um dia depois da Lua nova, ou seja, 15 de maio é a data dessa conjunção. Um dia antes, 14 de maio, terá acontecido a Lua nova. Perdão, a Lua quarto minguante. Falando na Lua quarto minguante, a gente vai ter as fases da Lua. Eu vou mostrar aqui uma prévia, mas se encontra no post do site, que está aqui na descrição. Você pode acessar o post das fases da Lua em maio de 2020. E aqui no canal, o vídeo das fases da Lua, também em maio de 2020, para que você possa acompanhar, que é sempre importante acompanhar as fases da Lua, especialmente para quem observa o céu. E quem já acompanha, sabe que o luar, e aí é importante você saber quando esse luar está mais intenso, que geralmente é próximo da fase cheia e na fase cheia, ele atrapalha observações como de cometas, que é o caso agora em maio, e de chuva de meteoros também. Então, em 15 de maio, a gente tem essa exuberante conjunção do planeta Marte com a Lua minguante, que está aí quase aí na face iluminada de quarto minguante, porque está aí um dia depois da quarto minguante. Esse é o fenômeno que se destaca com o planeta Marte, além do período de visibilidade dele no céu, mas é a conjunção de Marte com a Lua minguante em maio de 2020. E aí na sequência a gente vai para o planeta Júpiter, que está logo aí mais acima no céu. Bem acima dessa conjunção a gente tem justamente a presença de Júpiter e Saturno, estarão bem mais acima. E aí a gente vai focar em Júpiter e Saturno. Então antes de focar aqui, a gente volta a data para... Vou centralizar aqui em Júpiter. A partir aqui da data da gravação. Um pouco mais cedo. Então a partir dos finais das noites de maio de 2020 é que você começará a ver o planeta Júpiter. E também, ou seja, a mesma descrição, a mesma forma que se apresenta o planeta Júpiter, praticamente é a descrição para o planeta Saturno, uma vez que ambos estão muito próximos, aparentemente, um do outro. Eu sempre friso aparentemente assim com aspas, porque realmente é a aparência.
não, de forma distinta, real, eles estão em distâncias muito separadas um do outro, mas aparentemente do ponto de vista aqui da Terra, eles parecem estar juntos no céu. E a conjunção que envolve o planeta Júpiter é a conjunção do planeta com a Lua minguante gibosa, ou seja, aquela que está um pouco ali entre a fase cheia e a fase minguante. Vou mostrar agora como é que ela está. 9, 10, 11 de maio. Então, a Lua minguante gibosa é aquela que tem uma face dela, além dessa aqui, estou mostrando aqui, tem essa face aqui convexa, então, meio que curvada. Quando é num quarto minguante, por exemplo, está em linha reta e depois o semicírculo, digamos assim. É uma forma que a gente vê aqui. Então, é a Lua minguante gibosa, com essa face convexa. Então, essa exuberante conjunção aqui que a gente pode notar de Júpiter com a Lua minguante também tem a presença mais abaixo do planeta Saturno. Isso a partir do final da noite de 11 de maio de 2020. E a visibilidade é a leste, sentido onde o Sol nasce. Aí que você vai encontrar a leste, sentido onde o Sol nasce, a partir do fim da noite de 11 de maio, a conjunção de Júpiter com a Lua minguante gibosa. E a presença também aqui de Saturno. Aí, de visibilidade e outro destaque envolvendo Júpiter, o que se destaca é essa conjunção. E a conjunção que aí vai dar o destaque para Saturno é justamente a que acontece no dia seguinte, na noite seguinte, que é a conjunção de Saturno com a Lua minguante. Então, 11 de maio, a Lua está em conjunção com Júpiter. Então, ela, de um dia para o outro, dá esse salto, como aqui eu estou mostrando, é a conjunção de Saturno com a Lua minguante. Aí, nesse caso, Júpiter que estará acima dessa conjunção. A visibilidade é a mesma, a leste, sentido onde o Sol nasce, a partir também do fim da noite de 12 de maio de 2020. Relembrando que essas informações, esses detalhes, a gente pode encontrar no post dos destaques do céu de maio de 2020, que está aqui na descrição. O link se encontra aqui na descrição. Bom, e agora a gente vai para o tópico das constelações. No tópico das constelações, a gente sempre usa aqui o horário de referência às 20 horas, é apenas um horário de referência, e a gente aborda, descreve as constelações do período do anoitecer até o fim da noite. Então, compreende ali, fazendo um horário médio, das 18 horas até ali a meia-noite. Então, deixa eu configurar aqui. Essa visibilidade a gente usa como referência aqui a data aqui da gravação do vídeo, mas ela vale por todo mês. Claro que as constelações durante noite após noite, e se você pular em um mês, elas vão ter ficado mais altas em relação ao início do mês. Então, se você observa as constelações no início do mês, elas se mostram mais elevadas no final do mês. Então, aqui o horário de referência 20 horas. A leste, sentido onde o Sol nasce. Esse tópico das constelações também se encontra no post dos destaques do céu. Bom, e as constelações que a gente tem em destaque?
Só botar aqui um pouco. Isso. A gente tem aqui próximo do zênite, que é o local mais alto acima do observador, aquele local que você estica o pescoço e o rosto bem para cima para observar, isso se dirigindo a leste. Você tem aqui próximo do zênite, esse ponto mais alto, a presença da constelação de Leão. Então essa constelação aqui, muito famosa, a constelação do zodíaco, e constelações zodiacais tem como passagem próximas a Lua, os planetas anões e, a depender, uma quantidade de asteroides, né, que também orbitam, aqueles que orbitam no mesmo plano aí da órbita da Terra, do Sistema Solar, dos planetas do Sistema Solar. Então é por isso que a gente vê por muitas vezes essa linha aqui da eclíptica, a linha verde. E aí se encontram as constelações zodiacais. A constelação de Leão aqui, bem presente, bem visível, com a estrela Regulus Alpha, mais brilhante dessa constelação, e mais abaixo a Beta, segunda mais brilhante dessa constelação, a estrela Denébula, e aqui compõe a constelação de Leão. Lembrando que aqui no vídeo dos destaques do céu, a gente mostra dessa forma abrangente as constelações, assim até de uma forma mais ampla. Quando a gente for realizar a live das constelações, a gente dá um verdadeiro zoom e detalha objetos, aglomerados de estrelas, galáxias, detalhes e características da constelação dessas estrelas que compõem essas constelações, e é um verdadeiro passeio, viagem por essas constelações, estrelas e objetos, corpos celestes, que cada vez mais a gente se aprofunda e conhece o céu e aumenta nosso conhecimento observacional. Então, por isso peço que se inscreva no canal, e quem já é inscrito, ótimo, obrigado, porque isso é muito importante, porque você já acompanha aqui o trabalho de divulgação do Astro PE e sabe que temos aqui a Live dos Planetas, Live das Constelações e outras transmissões também. Na sequência, depois aqui de Leão, mais abaixo, a gente tem a constelação de Virgem, que aqui na data da gravação está a Lua crescente gibosa, ela está quase com aspecto de cheia. Se hoje 4 de maio da gravação, 7 de maio será a lua cheia. Então ela já está com aquele aspecto de quase cheia. Temos aqui a constelação de Virgem, mais abaixo da constelação de Leão, em que a gente localiza aqui a estrela Íspica. Ela é a alfa, a mais brilhante dessa constelação, e bem notável se comparar dessas outras estrelas da constelação de Virgem. À esquerda da constelação de Virgem, e tendo como referência a estrela Íspica, você tem uma famosa constelação mais ao norte dessas que eu mencionei, está a constelação de Boeiro, com a estrela gigante laranja, gigante vermelha, né? Ela está mais com aspecto alaranjado, né? Bem brilhante, que é a estrela Arcturus. Arcturus ela é uma estrela bem brilhante, aí próxima do equador celeste, então um pouco mais aqui dessa posição da eclíptica, mais próxima aí do equador celeste. Próxima do equador celeste, mas ela está na banda do céu do hemisfério norte. Ela não é do hemisfério sul, ela é do hemisfério norte. E é uma estrela bem brilhante, bem notável, que você já pode observá-la logo aí no anoitecer, especialmente nesse horário próximo das 7, 8 horas, especialmente às 8 horas, para ela ficar um pouco mais elevada em relação ao horizonte leste. E aí você tem a boa referência da constelação de Boeiro, especialmente da estrela Arcturus. E aí, tendo o céu
mais deslocado para o sul. Vou colocar aqui um pouco mais tarde, mas que na verdade é às 8 horas de referência. A gente tem a aparição, digamos assim. Se você olhar o céu mais tarde, desde abril, ela já estava presente. Mas agora a gente tem, num horário mais cedo, a aparição da constelação de Escorpião. É essa constelação, a constelação de Escorpião, que pré-anuncia o solstício de inverno no hemisfério sul. Ou seja, a chegada do inverno aqui para o hemisfério sul. E também, quem também já acompanha há um bom tempo aí os destaques do céu, as lives, sabe que nessa região aqui final da constelação de Escorpião para a constelação de Sagitário é onde está localizado ali o centro da Via Láctea. É uma região densa de estrelas. Se você tiver a oportunidade de observar o céu numa área rural, numa área livre da poluição luminosa, mais afastada das cidades, dos centros urbanos, com suas luzes artificiais, que a luz artificial acaba se concentrando não só na cidade em si, no solo, na superfície, mas também para o céu. Você tem esse privilégio e essa beleza fantástica de observar a Via Láctea, especialmente o centro dela, essa área próxima do centro é fabulosa. Aqui na imagem, né, a gente vê de uma forma bem mais acentuada, privilegiada, a região do centro e entre o centro da Via Láctea até se estendendo aqui para o Cruzeiro do Sul. E, por falar nele, justamente dessa área de Escorpião, na live das constelações a gente vai enfatizar sobre Escorpião. Também a gente vai poder modificar um pouco o horário, né, e adicionar os objetos de Catalão Messier, que você pode ver olho nu, com binóculo, explorar mais essa área na live das constelações. E, se dirigindo aqui, a gente tem o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, que tem esse formato peculiar, né, como se fosse uma cruz mesmo, em que o eixo maior aponta aqui próximo para o Polo Celeste Sul. Uma constelação de referência, inclusive, para as grandes navegações, lá naquela época do século XIV, século XV. Acho que até hoje o conhecimento dessa referência para saber a latitude quando você está em alto mar, até hoje isso é ensinado. E próximo do Cruzeiro do Sul, aqui nessa área que eu estou mostrando, temos as estrelas Rigel-Kentaurus e Radar. Rigel-Kentaurus é a Alpha Centauri, Radar é a Beta Centauri, aqui a mais brilhante é a segunda mais brilhante da constelação de Centauro, e que também é um alvo famoso para muitos objetos nessa região e para a gente aqui, especialmente do hemisfério sul, aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem uma boa visibilidade dessas constelações aqui. Bom, essas são as constelações que se destacam nesse período do anoitecer até o final da noite, apenas por referência, e que a gente tem muito a aprender e a explorar essas regiões para observação, desde a olho nu, com binóculo, com telescópio. Realmente tem muito conhecimento a oferecer e é fantástico a gente observar essas áreas no céu. E agora a gente vai para o tópico da chuva de meteoros etaquáridas. A gente aqui no canal até estava trabalhando aqui para fazer a transmissão, mas requer um link ao vivo. Eu vou mostrar aqui uma imagem para exibir, para falar sobre ela. É que tem que ter o link para a gente transmitir, para a gente poder abordar, tem as informações. No tópico, um dos tópicos dos destaques do céu, a gente tem, resumindo previamente, a chuva de meteoros etaquáridas, ela que pode gerar aí até 40 meteoros por hora em média. Ela que está localizada na constelação de Aquário, especialmente na estrela Eta, por isso que
a chuva de meteoros chama Eta Aquarides, é próximo. O radiante, da onde parecem surgir os meteoros, é próximo da estrela Eta Aquarii, então, ou seja, a estrela Eta Aquarides é que dá essa referência, digamos assim, para a gente encontrar da onde partem os meteoros, mas que uma referência que a gente pode estar utilizando nessas duas madrugadas que eu vou mencionar já já é o planeta Marte. Aí na imagem, na ilustração, a gente percebe mais ali acima o planeta Marte. Ele vermelho, né, com seu brilho até em destaque na madrugada, então ele vira uma referência. Só basta olhar para ele que a área ampla para observação da chuva de meteoros já vai ser suficiente para saber para onde olhar. Você não precisa necessariamente saber ou olhar para um ponto específico no céu, como aí eu falei da estrela Eta Aquarii. É apenas para a gente ter um entendimento do porquê desse nome Eta Aquarides. A data que ela ocorre, então a data aqui da gravação do vídeo, 4 de maio, então ela já ocorreu a primeira madrugada, que é aqui das 3 horas da madrugada até o amanhecer da segunda. Então ali das 3 horas até antes do amanhecer ocorreu a primeira madrugada da chuva de meteoros Eta Aquarides. E temos uma segunda madrugada, após aí a data de 4 de maio, após a segunda, que é das 3 horas da madrugada até o amanhecer da terça, 5 de maio de 2020. Então a gente tem duas madrugadas de observação da chuva de meteoros Eta Aquarides. E como eu tinha falado, aqui a gente estava tentando, né, tem as questões técnicas, as questões de link para transmitir, por isso que possivelmente você vai assistir esse vídeo ou durante ou depois que ele for publicado, por isso que é sempre importante acompanhar o canal para alguma possibilidade de transmissão, nesse caso aí das Eta Aquarides. Mas foi só porque correlacionou aqui a preparação, a elaboração para o vídeo de destaque do céu, juntamente aí com a data da chuva de meteoros Eta Aquarides. Mas fica aqui as informações importantes para que a gente saiba sobre esse fenômeno, o período, né, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer, tanto da segunda, como também no mesmo período, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer da terça, 5 de maio. Uma madrugada foi da segunda, 4 de maio, e a outra madrugada é da terça, 5 de maio. Mas você pode observar o fenômeno ao longo da semana. Então você pode tentar observar o fenômeno na madrugada de 6 de maio, aí que já seria quarta, 6 de maio, e quinta, 7 de maio, porque ainda o número de meteoros pode ser visível. Claro que vai diminuindo pós o pico, que são dessas duas madrugadas, 4 e 5 de maio. Então, esse tópico sobre a chuva de meteoros Eta Aquarides tem adicionado aqui nos destaques do céu, post, né? O link para o post se encontra aqui na descrição. E agora, ainda aqui nas ilustrações, essa belíssima, fantástica astrofotografia é do cometa Swan, né? Assim, de uma forma facilmente que a gente identifique, que é o cometa Swan, que na verdade é o cometa C/2020 F8 Swan. É como seria o termo, a terminologia, o termo aí completo, C/2020. C porque ele é C de cometa, né? Ele não é, pelos cálculos, não periódico, teria um P aí, né? Então C de cometa barra 2020. C/2020, pessoal, é justamente o ano de descoberta dele. F8 é o período, porque ele foi descoberto agora no finalzinho de março. Então, ele foi descoberto no finalzinho de março. E que em 12 de maio ele estará em proximidade com a Terra.
calma, que não é uma proximidade de tão próximo assim, o risco de colisão aí, para não ficar ninguém em pânico. Ele estará em uma média de 83 milhões de quilômetros da Terra. Né? Temos o momento em que ele fica próximo do Sol, o periélio, e temos o momento em que ele fica próximo da Terra, o que geralmente oferece possibilidade de um cometa se mostrar bem visível, ou seja, ficar na faixa de magnitude 6, que é visível a olho nu, desde usar um binóculo, um telescópio, ser visível a olho nu. Isso teoricamente. O cometa Swan, fazendo aqui uma pré-apresentação rápida sobre ele, foi bem interessante acompanhá-lo, até digo por mim em particular, porque o cometa Atlas, que a gente até viu aqui quando estava mostrando sobre Mercúrio, a posição, os destaques envolvendo Mercúrio e Vênus, o cometa Atlas, ele estava em ascensão, muita divulgação, até que agora no fim de abril viu-se que ele se desintegrou, ele se fragmentou em pedaços, o que tirou toda aquela prospecção de que seria um cometa com faixa, com possibilidade de ser visível na faixa do olho humano, né? Ou seja, visível a olho nu, e isso aí frustrou bastante. Mas aí, na surdina, né, como se fosse uma ultrapassagem ali de status, veio o cometa Swan, né, o C/2020 F8 Swan, né, falando aí a terminologia. Mas o popularmente conhecido cometa Swan, né, diferente do Atlas, foi ali gradativamente se apresentando no céu, até que ele sim ficou aí na faixa de visibilidade a olho nu. Não é certo que o cometa ficará super brilhante e que realmente ganhará muito mais do que o estrelismo que se esperava com o cometa Atlas. Cometas são imprevisíveis e essa imprevisibilidade é para se ter cautela. Por quê? Aconteceu tudo isso com o cometa Atlas, realmente frustra. Pode acontecer ou pode não ser tão brilhante o cometa Swan. Então, a gente acompanha, mas também tem que acompanhar aí o status dele, as atualizações referente ao cometa Swan. E o período aqui de observação, então, tem um GIF aqui que eu vou mostrar, depois a gente volta aqui para a tela do Starry Night para a gente acompanhar a posição dele no céu. Esse GIFzinho se encontra no tópico dos destaques do céu, referente ao tópico do cometa Swan. Então, ele mostra dia a dia, madrugada a madrugada, que é o período de visibilidade desse cometa. Então, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de maio. Por que esse período? Porque é o período de melhor visibilidade em que ele vai ficar ali na faixa da magnitude de 6 a 5, que é a faixa de visibilidade a olho nu, ele vai ficar do dia 1º de maio até 14. Mas a faixa de visibilidade em que está com magnitude 4, lembrando que um objeto da magnitude 6 tem menos brilho do que o da magnitude 4, ou seja, quanto menor o número, mais brilhante, só para ressaltar. Então, o cometa Swan, de 9 a 14 de maio, que é esse período que a gente mostra aqui no GIF, ele possivelmente, não é exato, possivelmente estará na faixa de magnitude 4. Então, será ótimo para uma visão com binóculo, com telescópio, e muito provável aí, por estar dentro da faixa que o olho humano vê da magnitude 6 para baixo, então 6, 5 e 4 já está incluso nesse intervalo, então faz com que a gente tenha possibilidade de observar esse cometa no céu a olho nu e até com um brilho já mais modesto. Lembrando que, aí tem um detalhe, você tem que tentar observar esse cometa a leste, que é o sentido onde o Sol nasce, nos finais das madrugadas. Então, no GIF a gente vê, ó, o horário de referência que eu utilizei aí
é às 4 horas da madrugada e 30 minutos, a leste, sentido onde o Sol nasce, e aí do período é de 9 a 14 de maio. E ele vai ficar cada vez mais baixo em relação ao horizonte leste. Então aqui eu vou, enquanto a gente vê por alguns segundos o GIF, eu vou alterar as datas aqui na tela do software Starry Night para exibir aqui na tela juntamente. Centralizar aqui no cometa. Pronto. Então aqui o GIF a gente já vai acompanhando, lembrando que esse GIF se encontra aqui no tópico do cometa Swan, que se encontra nos destaques do céu, e de volta aqui para a tela do Starry Night a gente já encontra. Então tá aqui o cometa, só circular, vou deixar aqui um pouco mais próximo. Ele transita da constelação de Baleia para a constelação de Peixes. Então tá aqui, eu vou só desmarcar a linha da eclíptica para ficar melhor visível aqui, né? Então, cometa, aqui é a imagem ilustrativa da cauda, só para a gente ter uma referência, a leste, sentido onde o Sol nasce. Então, recapitulando, revisando, para encontrar o cometa Swan, o período sugerido é entre 9 e 14 de maio, nas madrugadas de 9 a 14 de maio. Aonde olhar, ele estará a leste, sentido onde o Sol nasce. Estará a leste, sentido onde o Sol nasce. O horário, ele vai estar ali no final da madrugada. O horário aqui que eu estou usando de referência é às 4 da madrugada. Então, a partir das 4 horas da madrugada, você vai olhar para leste, sentido onde o Sol nasce. Nesse período, né, de 9 a 14, entre 9 e 14. E a constelação de referência, o que é difícil, o que será difícil para muitos, porque requer uma identificação do céu, é a constelação de Peixes, como a gente está vendo aqui. Embora ele esteja aqui a leste, né, bem próximo do leste, sentido onde o Sol nasce, a gente tem aqui a presença do cometa. O que eu aconselho, recomendo, você utilizar algum aplicativo de identificação do céu, que inclusive vai estar até mostrando o cometa no céu, onde é que ele vai estar, a partir desse horário das 4 da madrugada a leste, na constelação de Peixe, nesse período de 9 a 14 de maio. Os aplicativos que mostram o céu, eles podem muito bem ajudá-lo. Quais eu aconselho? Esse aqui é a tela do Starry Night, mas para aplicativo móvel, né, versões que a gente geralmente aconselha gratuita, tem o Sky Safari, tem o Star Walk 2, o Star Walk 2, então Sky Safari, Star Walk 2, tem Stellarium, tem Sky Maps, tem Star Chart, também muito bom. E você pode também utilizar outros, tá certo? É apenas para que você utilize aí um aplicativo. Esses são alguns recomendados, tem outros também. E falei pausadamente para dar para entender aí a pronúncia e pesquisar. Bom, essa é a posição do cometa Swan, já está aqui centralizado. 9, e aí eu vou mudando a posição dele aqui. 10, 11, 12, tá vendo que ele está ficando bem próximo aí do horizonte leste. Se eu usei o horário de referência 4 da madrugada e agora eu vou usar um horário das 4h30, então ele ficou mais elevado. Então 12, 13, 14. Então o fato dele ter sumido e reaparecido ali é apenas um detalhe aí do software. 14 de maio. Então, esse período de 9 a 14 é um
mais recomendado aí para observação do cometa Swan. Até esse período, a gente vai realizar uma live focando em informações sobre o cometa. Possivelmente a gente vai ter um post sobre esse objeto para que você acompanhe, saiba mais informações e detalhes sobre a visibilidade do cometa Swan. Então C/2020 F8 Swan. E ele está aí embaixo, né, como a gente pode ver aqui, até, deixa eu botar aqui, antes do amanhecer. Então, nesse período da madrugada, 4 da madrugada, até antes do amanhecer. É um horário também sugerido de referência. Bom, espero que tenha ficado aí bem detalhado o possível para que vocês possam também acompanhar o deslocamento, a visibilidade desse cometa, o cometa Swan, no céu. Bom, e aqui vou mostrar as fases da Lua, né, para a gente acompanhar, aqui é o GIF, né, que eu tinha mostrado há pouco. As fases da Lua, temos um post no site, assim como o vídeo em nosso canal. A fase da Lua que este mês começa com a fase principal da Lua cheia, em 7 de maio. Depois a Lua quarto minguante, em 14 de maio. Seguida da Lua nova, 22 de maio. E por fim, a Lua quarto crescente, em 30 de maio. A Lua estará no perigeu, que é aquele momento, aquela posição da órbita em que ela se encontra mais próxima da Terra, em 6 de maio. E a posição da órbita em que ela se encontra mais afastada, o apogeu, em 18 de maio. Que é apenas uma prévia para você poder acompanhar aqui as fases da Lua. Bem, pessoal, eu agradeço, gostaria de fazer especialmente um agradecimento a quem visita o site. No Facebook, a gente tem tanto a página no Facebook, tem o grupo da página. Então aqui na descrição você pode acessar a página em que as pessoas interagem, tiram dúvidas, a gente está sempre compartilhando informações, interagindo bastante no grupo da página. Então você pode solicitar entrada para participar aí do grupo do Achopeia no Facebook, curtir a página também do Achopeia no Facebook. E também agradeço aos seguidores aí do Instagram, né, cada vez pouco a pouco aumentando esse número de seguidores aqui no Instagram, muito importante, isso é muito valioso para a gente aqui na divulgação da astronomia, do trabalho feito pelo Achopeia. E agradeço aos inscritos, né, cada um que chega, novato, digamos assim, é inscrito no canal, muito obrigado. Mas lembro de ativar o sininho das notificações. É importante estar ativo, porque ao navegar no YouTube, ao usar o YouTube, tendo aí alguma live agendada, você recebe logo ali um aviso que o canal do Grupo Achopeia fará uma live, né, e já está ali agendada para tal data de tal horário. Tem a aba comunidade, você vai ver uma postagem que a gente insere ali, adiciona na aba comunidade. E, como eu ia falando um pouco antes aqui, visitem e acompanhem também aqui o Achopeia, o site do Achopeia. Agradeço imensamente a quem visita o site, quem acompanha ali e que tem até uma possibilidade de deixar um comentário, partilha o conteúdo para amigos, colegas, familiares. Isso ajuda bastante o site do Achopeia, ajuda aqui o projeto de divulgação da astronomia feito por nós. E para acompanhar, estava falando aqui há pouco do vídeo do canal e as lives, acompanhe as nossas redes sociais. Então, aqui que eu sempre adiciono, né? Então a gente tem aqui o Facebook, que eu falei há pouco, para que você curtindo a página e também querendo fazer parte do grupo, quando tiver, você de repente aí não for avisado ou não está sabendo ali a usar o YouTube, você visita o Facebook e você vai ver ali
que tal data, tal horário vai ter um vídeo a ser publicado, ou então vai ter uma live, uma transmissão aí já programada. Além de outras postagens referente a esses conteúdos que a gente mostrou. Então, conjunções, os eventos como a chuva de meteoros, Eta Aquaris e até o cometa Swan, a gente vai também divulgando nas redes sociais. No caso aqui que eu mencionei, o Facebook, também no Instagram, está aqui na descrição o link para as nossas redes sociais, e também incluindo o Instagram. Nos acompanhe. Se vocês já nos acompanham, novamente agradeço imensamente por isso, pois edifica e engrandece o trabalho do AstroPE. E aqui no canal, se já é inscrito, muito obrigado, né? A gente está gradativamente também crescendo no número de inscritos, mais pessoas conhecendo aqui o trabalho de aprendizado e de partilha de informações a respeito do céu noturno, especialmente do céu noturno. Isso é muito interessante para que a gente aprenda e conheça cada vez mais sobre o céu. Então também aqui seja inscrito e ative o sininho, que é importante realmente aqui para quem usa a plataforma do YouTube, o sininho ativado. Agradeço imensamente e, se possível, deixe o gostei aqui no vídeo, o like e o gostei, né? O like e o gostei no vídeo é muito importante, porque depois aqui, como a gente já menciona por muitas vezes, o vídeo a gente publica e fica como estreia. Então a gente interage lá no chat do YouTube. Também agradeço a quem está interagindo no chat do YouTube, porque esse vídeo, quando publicado, ele fica como estreia, então a gente interage. Então, se possível, deixe o gostei aqui no vídeo para que ele ganhe relevância, ganhe destaque, para que outras pessoas, quando buscarem, nos encontrarem. E isso é muito gratificante quando nós alcançamos isso, né? É uma meta muito valiosa, divulgar e chegar a cada vez mais pessoas. Então, like, eu gostei aqui no vídeo, é muito interessante. Quem também acompanha na live, é legal também deixar o gostei. O like valoriza a transmissão, porque depois que ela virar vídeo, né, ficar gravada, também que a pessoa vai acompanhar, ao pesquisar, aí nos encontra e passa também a nos acompanhar, quem sabe sendo inscrito do canal. Então, muito obrigado a você que acompanha aqui o AstroPE nas redes sociais, que compartilha, interage, comenta, sempre está nos ajudando, nos edificando. Lembro sempre aqui que é uma partilha, é uma construção. Vocês aprendem, mas eu também aprendo. Então é sempre muito importante e gratificante esse trabalho conjunto de divulgação da astronomia. E lembrando aqui só um ressalto de novo aqui do site do AstroPE. Nos acompanhe, astrope.com.br. Sua visita, sua divulgação, sua interação é valiosíssima, muito importante para nós também. Bom, então, nesse contexto aqui, nos acompanhe aqui no canal, porque o mês de maio tem muitos fenômenos e eventos astronômicos para a gente apreciar, observar e até registrar se for possível. E é importante para que você fique aqui nos acompanhando. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado aqui a assistir o vídeo, a interação no chat do YouTube especialmente. E até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau!